Hoje nós vamos falar sobre o jejum. Tudo bem, pessoal? Mais uma vez eu aqui trazendo uma palavra abençoada para a sua vida, uma palavra que para edificar, tá? A sua vida, a sua fé, para poder trazer paz para a sua vida, seu coração, para a sua família. Eu desde já quero agradecer por você estar assistindo esse vídeo, você que está aí do outro lado, de repente você está do outro lado do mundo, né? Falando nisso, deixa no comentário aí da onde que você está assistindo esse vídeo, da onde é que você está aí sentadinho assistindo esse vídeo com a gente, aprendendo um pouco e também ensinando, porque as pessoas têm todo o direito de deixar um comentário aí, deixar sua pergunta, sua dúvida, tá? Ou acrescentar alguma coisa que possa edificar a nossa fé, tá bom? Hoje eu quero passar para vocês a minha experiência com o jejum, tá? A experiência que eu tive com o jejum. Eu não gostava de jejuar, a verdade é essa. Gostava muito de comer umas bobeiras, né? E eu falava assim, jejuar para quê? Jejuar é muito difícil, ficar sem comer, ficar sem beber, era terrível, né? E eu fui, com o tempo, eu fui pegando o costume de jejuar, até porque o jejum é uma arma, o jejum é uma coisa maravilhosa, que nos ajuda a nossa vida espiritual, ajuda a nos aproximarmos de Deus, né? Colocar a nossa vida diante do Deus Todo-Poderoso. E assim, eu vou tentar te dar um exemplo assim básico, né? Por exemplo, você está orando, existem os principados e as potestades, os demônios, né? Que ficam assim no mundo espiritual. E eles ficam tentando contra a gente o tempo todo, querendo destruir a gente, querendo fazer a gente pecar, querendo fazer a gente cair nas tentações, nos oferecendo coisas. E detalhe, tem gente que fala assim, mas o diabo ele traz coisa ruim pra gente, os pratos do diabo são ruins. Não, eu discordo. Os pratos que o diabo traz são coisas boas, mas porém te levam para a perdição, te levam para a morte, né? O diabo ele não vem com coisa ruim para te tirar da presença de Deus, não. Ele vem com coisas grandes e boas. Lembra da história de José? O que aconteceu? José estava lá na casa de quem? De Potifar, não é isso? E o que aconteceu? A mulher dele, que era uma das mais belas, enriquecida, que foi tentar tirar a santidade de José. Então você vê que o diabo ele não vem com coisinha pequena, não. Por que o diabo não pegou uma empregada, não trouxe uma mulher qualquer da época? Não, foi a mulher de Potifar, né? Ou seja, a mulher do faraó, não é isso? Eu acho que era Potifar o nome dele, não é? Eu não sou bom de guardar nome, não. Mas eu sei que era o grande faraó. Então, gente, a gente vê que são coisas grandes que o diabo usa para nos afastar do Senhor, né? Então, os principados e potestades, eles trabalham no mundo espiritual para nos desviar da presença de Deus. Ele envia coisas grandes para nos tirar da presença de Deus, sabe? E o que acontece? A gente está orando, e o jejum, ele é, sabe, vamos dizer assim, uma arma, né? Uma grande arma para poder destruir essas artimanhas. Ou seja, o jejum é como se fosse, o jejum é uma bomba que vem e estoura no meio de todos esses demônios, porque o jejum fortalece o teu espírito. O jejum, ele fortalece a tua ligação com Deus. Ele faz você se aproximar de Deus, porque você está sustentando o seu espírito e deixando a sua carne com fome, certo? E a Bíblia diz o quê? Que o espírito e a carne lutam um com o outro a todo tempo, né? E a Bíblia ainda fala assim, em verdade vos digo que a carne, ou seja, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a carne vai sempre querer que você
coma mesmo, que não jejue, que não ore, que não leia a palavra, né? Nós devemos ler a palavra, orar, jejuar sim. E o jejum, tem pessoas que pensam assim, eu tenho que ficar de meia-noite de um dia até meio-dia do outro dia. Não, não é bem assim não, gente. O jejum não é muito assim, algumas pessoas pensam desse jeito. Não é bem assim. O jejum é de acordo com a sua estrutura. Quer ver só? Lá no livro de Daniel, capítulo 10, fala que Daniel, ele jejuou, certo? 21 dias. A Bíblia diz que Daniel não tomou banho, não lavou o rosto, só comeu legumes, não comeu carne, não bebeu vinho, nada disso, só comeu legumes. E no 21º dia, Daniel estava diante do rio Eufrates, né? Aí apareceu Gabriel lá para falar com ele, certo? A Bíblia diz que o jejum de Daniel, que muitas pessoas até fazem, se propõem a fazer, né? Foi só de legumes e água, só isso, só o básico mesmo. Então, tudo bem, eu já tentei fazer o jejum de Daniel, mas eu não fiz como Daniel. Eu tomei banho, tá? Eu tomei banho, eu não comi carne, não bebi leite, não comi queijo, não comi doce, nada disso. Eu fiquei só com legumes e frutas, suco e água. Nem carne branca eu comi, tá? Esse foi o meu jejum. E a gente sabe que o jejum, quando você começa a fazer jejum, a luta é grande. E eu comecei a fazer esse jejum, porém, dentro do meu jejum, Deus começou a me revelar coisas grandes. Deus começou a responder a coisas que, sabe, eu já tinha perguntado a Deus e eu mesmo nem lembrava. Porque às vezes, quando você começa a jejuar, uma guerra é travada. A gente já vive em guerra com o mundo espiritual, certo? Mas quando a gente começa a jejuar, tem uma guerra muito maior travada. Só que o teu jejum é uma bomba que explode e joga tudo para quanto é lado. Quer ver só? Jesus, uma certa feita, ele estava com os discípulos e os discípulos foram expulsar um demônio. Expulsar os demônios, né, das pessoas. E quando eles tentaram, não conseguiu, chamaram Jesus, Jesus foi lá, tirou. Saiu o demônio. Aí eles começaram a se questionar e falaram assim, Senhor, por que nós não podemos expulsar esse demônio? Né? Aí Jesus vira assim, fala assim, porque essa casta não sai a não ser com jejum e oração. Então tem demônio que sai da nossa vida só com jejum. A gente tem que jejuar, gente. A gente tem que jejuar, botar o nosso toicinho, pedaço de lombinho ambulante, botar no gancho mesmo e jejuar. Aí, Rômulo, como é que a gente jejua? Olha, você pode fazer, como eu te falei, segundo a sua capacidade. Se você tirar 5 minutos para jejuar, entenda o seguinte, esses 5 minutos de jejum tem que ser 5 minutos voltado para Deus. Voltado para Deus. Deus, ele não quer que você faça o jejum de um dia, mas cheio de lari-lari, não esquentando em orar, não esquentando em louvar, não esquentando, sabe, em procurar a presença dele. Ele prefere que você faça 5 minutinhos, mas clamando a Deus, ligado com Deus, falando com Deus, buscando a presença dele. Então o que eu quero te dizer é o seguinte, não interessa quanto tempo, interessa sim esse tempo que você tirar para Deus, que seja para Deus. Sabe, que você se dedique a Ele, que você leia a palavra, que você ore, que você, sabe, desfrute desse momento, porque isso é um momento que você tira para Deus. Então ele vai, sabe, ele vai estar contigo ali, vai estar pertinho de você, vem cá, eu vim aqui pegar vamos dizer assim, o meu sacrifício, cadê? Então o jejum é tipo um sacrifício que você sacrifica a sua carne para poder mostrar para Deus. E detalhe, o jejum não é barganha, tá? Não tente fazer um jejum, Senhor, vou fazer um jejum para o Senhor me dar isso, para o Senhor me dar aquilo. Senhor, vou fazer um jejum para o Senhor, me dá uma casa, me dá um carro. Não, não é assim. Com Deus a gente não barganha. O jejum é para nos dar força espiritual. O jejum é para nós nos aproximarmos de Deus.
tá? Então, o que você faz? Nesse livro de Daniel, no capítulo 10, se você for ler lá o capítulo 10 todinho, é uma história linda, né? Você vai ver que Daniel, ele jejuou para pedir a Deus resposta. Senhor, eu estou jejuando, Senhor. Senhor, eu preciso saber sobre isso e isso. Mas ele não fez, Senhor, eu estou jejuando porque eu quero uma casa, porque eu quero um carro. Não. Ele queria resposta de Deus, queria que Deus falasse com ele. Então, a gente jejua, sabe, para Deus falar com a gente, para nós nos aproximarmos de Deus, ganharmos mais intimidade com ele. E foi o que Daniel fez, para se aproximar de Deus, para ouvir. E você vê ali que, sabe, o príncipe da Pérsia lutou para que a resposta de Daniel não chegasse. Então, quando a gente jejua, quando a gente ora, nós temos que ser perseverantes, porque é uma batalha. Há uma batalha no mundo espiritual para a tua bênção não chegar. De repente você pede hoje, você quer receber hoje mesmo. Ah, mas por que? Deus é tão poderoso, por que ele não pode dar? Há tempo para todas as coisas, há tempo para tudo. Nós temos que ser pacientes e perseverantes. Então, houve essa batalha, mas a vitória de Daniel chegou na hora certa, a resposta chegou na hora certa. Então, o nosso jejum é para isso, para nós recebermos uma vitória, ou seja, recebermos uma resposta do Senhor e para nos aproximarmos mais ainda de Deus, tá, gente? Então, uma pausa rapidinha aqui. Você que ainda não curtiu o nosso vídeo, dá um dedinho no like aí, curte esse vídeo, se inscreve nesse canal para você receber cada dia mais uma palavra abençoada na sua vida. E se puder, ative as notificações. Assim, eu estou fazendo vídeo aos poucos, gente, que eu sou muito corrido, mas eu coloquei no meu coração que eu vou ministrar aqui aquilo que aconteceu na minha vida e vou contar para vocês aquilo que me incentiva, sabe, a permanecer nessa obra maravilhosa que é adorar a Deus, que é fazer a vontade do Senhor. O meu jejum, gente, quando eu comecei, eu tinha pavor porque eu queria comer e eu comecei fazendo uma horinha de jejum, pegava aquela uma horinha só lendo a palavra, orando, e sabe, depois gradativamente eu fui galgando novos patamares. Então o que acontece? Hoje em dia eu já faço jejum de um dia inteiro, o jejum de Daniel, né, que foram 21 dias, eu faço vários tipos de jejum e Deus tem me agraciado com o seu poder, Deus tem me abençoado, sabe, com a sua presença. Eu tenho sentido a presença do Espírito Santo na minha vida e é tão maravilhoso, gente, a gente sentir a presença dele conosco. A gente nunca está sozinho. Assim, poxa, a gente vai num lugar, as pessoas olham para a gente e pensam até que a gente é maluco, porque está falando ali sozinho, ninguém vê ninguém, só que a gente não está falando sozinho. A gente está falando com o Espírito Santo de Deus, falando com Deus. E ele faz morada no nosso coração. Eu vou preparar um outro vídeo, né, para falar sobre isso, a morada do Espírito Santo, que é o nosso coração, a nossa vida. Coisa linda é que Salomão tinha o templo dele de ouro, tinha armadura de ouro, tinha tudo de ouro, mas Deus não habitava no templo de Salomão. Você tem um coração de carne, onde o Espírito Santo ele pode habitar, né? Então, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Nós somos templos do Espírito Santo. É a Bíblia que diz isso. O apóstolo Paulo, lá, se eu não estou enganado, eu não lembro direito, eu acho que é Coríntios. Como eu falei, eu não lembro muito bem. Mas o apóstolo Paulo ele dizia que nós somos templos do Espírito Santo, né? Então, ele habita em nós. Só que tem, sabe, algumas questões que nós temos que analisar. Não é todo coração que o Espírito Santo habita. Não é todo lugar que o Espírito Santo fica.
Por exemplo, se você ficaria numa casa suja e imunda? Não, né? O Espírito Santo também não fica numa casa cheia de pecado. Ele não habita onde habita o pecado. Ou o pecado, ou ele. Então, essa é a diferença. Mas eu não vou entrar nesse quesito, não, porque já estou saindo aqui já daquilo que eu quero falar. Mas sabe lá que Deus, de repente, está falando com você, hein? Eu vou insistir, então. Vamos lá. Eu estou sentindo que Deus está falando com você nessa noite. Aqui é noite. De repente você está me assistindo na parte da manhã. Mas olha só, deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo de Deus não habita onde habita o pecado. Se alguém falar para você de forma diferente, você vai lá na Bíblia e dá uma lida lá. Você não pode sentar à mesa com dois senhores. Ou você vai agradar um ou vai agradar o outro. Outro versículo. Deus, ele coloca o seguinte: ou você seja quente ou você seja frio. Morno você não pode ser, tá? Só existe dois caminhos, céu e inferno, tá bom? Só existe dois a serem seguidos. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Então você vê aí que só tem dois caminhos, sabe? Que só tem, ou seja, duas opções para você escolher uma. Não pode escolher duas, tá bom? O Espírito Santo não habita onde habita o pecado. E assim também, se o Espírito Santo vive na sua vida, o pecado ele não fica, porque ele limpa todo o seu ser, tá bom? Que Deus continue te abençoando. Olha, eu não sei, eu mudei um pouco a mensagem de hoje. Eu senti que Deus queria falar contigo dentro disso, tá? Limpa o teu coração. Estende a tua mão para o Senhor. Chama Ele para morar na tua vida. Ele vai fazer milagre. Ele vai te abençoar. Aí tem pessoas que falam assim: Rômulo, mas eu estou na igreja, eu estou sofrendo. Calma, calma. Deus tem seu tempo. Deus vai te abençoar. A Bíblia diz que não vai passar um ai nem um tio, sem que tudo aquilo que Deus determinou aconteça na nossa vida, tá bom? Ele vai abençoar a tua vida ainda grandemente. E eu profetizo isso para a sua vida. Eu não quero saber se você volto a dizer, né, da Assembleia, da Batista, Católica, Espiritismo, Budista, nada disso. Eu não estou aqui direcionando essa mensagem para um grupo fechado. Não, eu estou direcionando a mensagem para onde o Espírito Santo mandar. Tá? De repente você não é nem evangélico e Deus está falando com você. De repente você é espírita e Deus está falando com você também. Só existe um Deus, só existe um Deus. E Ele te ama muito. Ele não vai deixar você sofrer. Se de repente você está passando por um problema, uma coisa, um momento difícil, saiba que Deus está vendo e Ele vai te abençoar. Ele vai entrar com providência na sua vida. E eu profetizo para você nessa noite que Deus vai profetizar. Ou seja, Deus vai entrar com providência na tua vida. Eu profetizo isso para você nessa noite, em nome de Jesus. Mais uma vez, eu te convido, não precisa orar. Se você arruma, eu não sei orar, eu não gosto de orar, não precisa não. Se você puder, feche os seus olhos. Se você não puder, fica de olhos abertos. A fé, ela não tem posição. Se você estiver deitado, fique deitado. Se você puder se ajoelhar, ajoelhe. Se você não puder, você se levante, sente, ou deitado mesmo, ou dentro da condução. De repente você está aí me assistindo na condução, ou me ouvindo pelo seu carro. Olha, se você estiver no seu carro dirigindo, não preste atenção no vídeo não. Escuta só o áudio aí de longe, porque para você ter atenção no volante aí, tá? Que senão você vai dar problema, tá bom? Vamos lá, vamos orar ao Senhor e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Feche os teus olhos comigo ou permaneça como está. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Nesse momento, Pai, eu te peço que, Senhor amado, em nome de Jesus, venha limpar o coração do teu filho e da tua filha que está ouvindo essa palavra.
Deus, em nome de Jesus, eu não sei qual a situação dela, qual a situação dele, o que eles estão passando, mas nós cremos num Deus poderoso, num Deus que dá vitória, no Deus que liberta, que cura e que entra com providência. Senhor, eu abençoo essa pessoa nesse momento. Senhor, através do teu nome, eu abençoo essa pessoa nesse momento. Pai, em nome de Jesus, se é enfermidade, cura. Se é porta fechada, abre as portas, dá um emprego, Pai, para esse pai de família, para essa mãe, Senhor amado, que tem procurado. Senhor, para esse jovem, Pai amado, que está começando na carreira. Pai, em nome de Jesus, abre as portas. Visita essa pessoa que está no hospital. Em nome de Jesus, e dá vitória. Essa pessoa que está no presídio, Pai, assistindo esse vídeo e falando, pedindo mais uma oportunidade. Senhor, visita esse homem, essa mulher. Pai, em nome de Jesus, faz tudo novo. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, entra na casa de cada um, dando vitória e suprindo as necessidades, em nome de Jesus. E você diga comigo, amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Não esquece, curte esse vídeo, compartilha com um amigo, com uma amiga, com seu vizinho, com algum familiar. Essa oração é uma oração de glória, é uma oração de poder. É uma oração que às vezes a pessoa fala assim, mas tem que ser uma oração gritando. Não, não, não. O Espírito de Deus, ele age da forma que ele quer, tá bom? E eu tenho certeza que ele te deu vitória neste dia, tá? Que Deus continue te abençoando, que Deus continue falando no seu coração e que o Espírito Santo faça morada em sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal. Beijo no teu coração, em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente.